Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você. Espero que você esteja bem. Estou passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Anderson, o que é isso? Vou responder de forma bem objetiva e tentar ser bem claro para você. Planejamento previdenciário nada mais é do que um estudo detalhado, minucioso, observando a legislação, observando aspectos subjetivos e objetivos sobre a pessoa do segurado para planejar a sua futura e possível eventual aposentadoria. Tá bom? É isso. O que eu vou estudar no planejamento previdenciário? 3 aspectos. Sua idade, seu tempo de contribuição e seu tempo de serviço. Tá bom? Analisando esses 3 pontos, eu vou fazer um planejamento de forma que nós vamos saber quando e com quantos anos você vai aposentar. Mas não é só isso. Entendendo que o direito previdenciário brasileiro, por uma raiz bem da nossa cultura, ele é muito complexo e muito burocrático. Hoje, se você procurar o estudo de seguridade, você tecnicamente se aposenta. Se tiver lá os requisitos, ele vai te aposentar. O problema é que tipo de aposentadoria que você aposentou. E, direito previdenciário, depois que você aposentou naquela modalidade, uma revisão, gente, é quase um parto. Portanto, você tem que ficar muito atento que tipo de aposentadoria você vai requerer, tá? E qual aposentadoria vai ser concedida. E é nesse aspecto que entra o direito previdenciário e o planejamento previdenciário aqui feito por um especialista. Então, o que eu vou te falar aqui breve? Entendendo isso, estudando o seu tempo de serviço, a sua idade e as contribuições, seu tempo de contribuição, nós vamos chegar a uma data específica da sua aposentadoria e a sua idade. Mas não é só isso, eu vou estudar também a legislação pela qual você está pertencendo, a qual regulamenta a sua função. Tá? Por exemplo, aqui no escritório eu faço aposentadoria no regime geral, especiais. Tá? Pessoal que trabalha sujeito a algum agente insalubre. Pessoal da saúde, pessoal da metalurgia, pessoal da segurança privada, pessoal da mecânica. Tá bom? Esse pessoal eu faço toda a assessoria, tanto consultiva quanto judicial deles. No regime próprio, eu trabalho para servidores públicos em geral, né? Policiais penais, policiais civis, militares, professores, tá bom? E a gente faz e assessora eles também. O que é importante você saber? Cada uma dessas atividades tem uma legislação regulamentando. E no caso, o pessoal do ambiente insalubre. Esse pessoal, para atestar o ambiente insalubre, precisa do PPP. O que é o PPP? Perfil Psicográfico Previdenciário, ou LTCAT, que vai atestar ali o agente insalubre. Em alguns casos é ruído, em outros casos, além de ruído, lubrificante, em outros casos, e assim vai sendo. Então, assim, o laudo tem que estar bem preenchido. Não é você quem faz, é o seu empregador. Né? E aí, tem várias instruções normativas do INSS regulamentando como isso é preenchido. Por exemplo, agora ele é digital. Né? Se você pega um laudo mal preenchido, que não atesta o agente insalubre, vai para a justiça, não faz uma produção de prova, você vai perder, vai computar esse tempo aí comum. Então é muito importante que você se atente para isso. O pessoal que é servidor público, é mais atencioso ainda, porque além disso tudo, todo servidor público chegando perto de se aposentar, ele tem lá um processo de validação de tempo de serviço ou liquidação de tempo de serviço. Vai pegar todo o tempo dele de serviço e vai liquidar. E aí vai ser feita uma certidão de tempo de serviço do próprio instituto. Ele pode até averbar tempo se ele estiver fora. E aí, se você pensa que você tem, por exemplo, caso de professores, eu já peguei aqui, o professor, ele pensa que na época do que ele fez o requerimento ele tinha 25 anos, mas não, ele tinha 24 anos, 10 meses e 15 dias, faltava tempo. A administração é morosa, ela é lenta, ela é burocrática, tocaram todo o processo da pessoa e aposentaram ela proporcionalmente. E detalhe, hein? Pessoal do Instituto de Previdência que estão me ouvindo aqui, os professores, o pessoal, sabe que para fazer a validação, às vezes aqui no estado de São Paulo, leva quase um ano, ou até mais.
Claro que essa pessoa cumpriu os 25, mas me aposentaram ela proporcionalmente. Viu a importância do planejamento previdenciário? Então, você vai precisar de tudo isso. O que eu vou precisar para fazer esse planejamento previdenciário? Eu vou pedir para você, se é do regime geral, lá do INSS, eu vou pedir para você seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, vulgo CNIS, porque ali vai mostrar todas as suas contribuições, todo o período trabalhado. Às vezes o CNIS está quadrado. O que é quadrado, Anderson? Às vezes apontou ali contribuições abaixo de um salário mínimo, não computa, tem que completar, aquela coisa toda. Quem é servidor público? Ficha financeira. Por quê? Com as fichas financeiras a gente consegue calcular o seu salário de benefício, o seu possível salário de benefício. Você tem, se é de algum instituto de seguridade, tem lá a sua simulação, né, de aposentadoria. Você é do regime geral, você é TPS, carteira profissional, você foi militar, a certidão de tempo de serviço, tá bom? Você vem de outro, você já trabalhou em outro ente federativo, precisa da sua CTC de lá. Eu já trouxe, Anderson, está aqui, tá tudo certinho. Mas essa CTC, ela está de acordo com a instrução normativa do Ministério da Previdência Social e Emprego de agora? Ela tem todas as relações de contribuição? Tem que ter. Ela está destinada para o instituto pelo qual você vai aposentar? Tem que estar destinada. Se você saiu, por exemplo, há 10 anos atrás de um ente federativo, lá do município de Minas Gerais, por exemplo, e você trouxe a certidão, mas ela não está lá destinada para o instituto que você está hoje filiado, ela não tem a relação de contribuições, essa certidão não serve. O instituto vai recusar. E se você deixar para fazer o pedido dessa certidão, retificação, às vésperas da aposentadoria, ou depois que deu o seu tempo, você vai ficar, às vezes, desgastado, porque vai demorar para ser expedido. Às vezes você vai precisar judicializar, fazer mandado de segurança, aquela coisa toda que eu recomendo. Um planejamento previdenciário, que nada mais é do que uma advocacia consultiva, ele evita esse tipo de desgaste. Quem pode fazer o planejamento previdenciário? Tecnicamente todo mundo. Tá bom? Todo mundo. Acabei de ingressar no serviço público. Faz. Porque às vezes você tem uma remuneração maior do que o teto do regime geral. E hoje, depois da emenda 103, todo mundo está vinculado ao teto. Então, se você quer ganhar mais do que o teto, você precisa de uma previdência complementar. E aí eu preciso te assessorar como fazer isso. Às vezes o próprio instituto já tem lá o termo de adesão de previdência complementar. Você vai pagar um pouquinho mais. Às vezes compensa você fazer uma previdência privada, ou às vezes compensa você... Cada caso é um caso. Compensa você guardar o dinheiro, não sei. Mas assim, você tem que estar ciente disso tudo. Anderson, já fiz os cálculos aqui, estou perto para aposentar. Você tem que procurar um especialista. Eu te recomendo, não faça sozinho esse segmento. Por quê? Você precisa observar tudo isso. Por quê? Muitas aposentadorias, presta bem atenção no que eu vou dizer, elas são judicializadas por falta, às vezes, de planejamento. Muitas vezes é por falta de planejamento. Erro burocrático. Tá? Sim, tem casos de arbitrariedades, tem casos que o Instituto não aplica, mas às vezes você só judicializa para ver uma diferença. Tá? Porque hoje, você tem qualquer função, 3 tipos de aposentadoria. Às vezes, muitas vezes, você tem tempo antes da emenda 103 de 2019, de novembro. Então, é uma regra. Às vezes, o seu tempo deu depois, mas basta pagar um pedágio. É outra regra. Às vezes, você tem que pegar a emenda mesmo, na íntegra. Às vezes, você que é servidor público, você tem direito à paridade e integralidade. Mas às vezes compensa você ir pela média. Por quê? Porque paridade e integralidade, você só ganha aumento quando o pessoal da sua categoria ganha aumento, na ativa. E quem está, muitas vezes, aposenta pela média no regime geral, vinculado ao reajuste ao regime geral, todo ano sobe o salário mínimo. Tá certo, esse ano teve um aumento até maior que a inflação, né? Pouquinho, mas teve. E você todo ano tem uma correção. Entendeu? Então, são coisas que você precisa se cercar, pressupostos que você precisa se cercar de um especialista. Tá bom? Então, não deixa para a última hora, não deixa para você fazer isso de forma amadora. Repito, você pode procurar e fazer sozinho, mas eu recomendo que você
procure um especialista. Quanto custa isso? Menos do que você gastaria judicializando. Por quê? O que eu quero dizer para você com isso? Um advogado especialista, bom em direito previdenciário, ele vai, no mínimo, cobrar de você para fazer isso. Nossos valores aqui, eu não posso falar valor por aqui, não é o caso, a ideia é educacional. Eu vou te cobrar o que a tabela de honorários da OAB estipula ali, com a advocacia consultiva. Tá? Mas é muito menos do que se você fosse gastar em juízo. E um especialista, ele vai cobrar de você. Antes, vou procurar vocês só para trocar uma ideia, mais ou menos, sem compromisso. Não faço isso, querido. Não faço isso, querida. Não me procure. Eu sou a última pessoa para você procurar. Por quê? É capenga. É amador. Não é o tipo de serviço que eu procuro entregar aqui. Tá? Nós nos esforçamos ao máximo para entregar um serviço com excelência e qualidade. Tá bom? Então, assim, se você me procurar, eu vou te cobrar para fazer isso. Tá? E detalhe, vai valer a pena você investir em planejamento previdenciário. Bom, espero que eu tenha sido útil para você e estamos aqui para qualquer tipo de dúvida que você precisar, você pode nos procurar. Eu agradeço a sua atenção, um forte abraço para você, até mais.